Olá, queridos amigos da GYC. É um prazer estar aqui com vocês para estudarmos juntos um tema muito importante, que é algo que vai afetar cada um de nós se permanecermos vivos até o fim. Nós precisamos entender o que é liberdade e precisamos defender a liberdade, especialmente, acima de todas, liberdade religiosa. Vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor nos abençoe nessa jornada. É uma jornada que vai demorar algumas palestras, mas ao fim eu creio que nós vamos estar mais preparados para enfrentar a crise que se aproxima. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite viver nessa época, nesse tempo da história, com tantas coisas que vão acontecer muito em breve. Senhor, queremos ser fiéis a Ti. Queremos participar contigo dessa grande batalha final. Capacita-nos, Senhor. Dá-nos forças para vencer. Ajuda-nos a entender qual é a nossa missão, qual é o nosso papel. E que possamos nos posicionar de acordo com a Tua vontade, no plano que o Senhor quiser. Que o Senhor nos defenda e que o Senhor nos dê o entendimento, a sabedoria, para defendermos aquilo que o Senhor quer que defendamos. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos o Espírito Santo e nos prepara para a Tua vinda e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nessa imagem que vemos na tela, nós vemos a sombra e não a imagem real de um exército que se aproxima. Isso é algo muito característico do que está acontecendo agora. Nós não conseguimos pôr o dedo e dizer por isso e por isso a lei dominical está chegando. Por isso, em fatos evidentes, explícitos, a lei dominical está sendo passada. Não conseguimos dizer isso. Mas a gente consegue ver a sombra de coisas que vão, ao terminar, elas vão estourar em uma lei dominical, só que aí não vai haver solução a não ser a intervenção divina. A Bíblia nos diz em Judas 1, verso 3, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi entregue, foi dada aos santos. Os servos de Deus, os fiéis homens de Deus do passado, estavam dispostos a entregar sua vida por Cristo. Muitos deles pereceram no Coliseu e em outros lugares. Os próprios jardins da casa de Nero eram iluminados com cristãos. Ele tocava fogo neles. E ao longo da história, milhões de pessoas foram martirizadas pela fé. Elas estavam dispostas a perder a vida, mas elas não perdiam sua liberdade religiosa. Isso elas não entregavam. Iam até o fim. Sob as piores torturas, elas permaneciam fiéis, porque elas criam que liberdade religiosa era mais importante do que a própria vida. Nós somos exortados a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Será que eu e você conhecemos essa fé? Será que estamos dispostos a perder as coisas mais preciosas nesse mundo em favor de defender a fé que uma vez foi entregue aos santos? Eu acho que para nós termos certeza da resposta, nós precisamos conhecer qual é essa fé. E essa fé só é obtida ao estudar a palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus para que você conheça qual é a fé de Cristo, a fé da Bíblia, a fé que foi dada aos santos, e você possa ter o amor pela verdade. Vamos ver um pouco do histórico da liberdade religiosa, como que ela veio até nós. Frequentemente, nós valorizamos coisas quando perdemos e depois ganhamos de volta. Um exemplo disso é a saúde. Quando você fica doente, pelo menos eu sou assim, quando eu fico doente, não tem nada que eu almeje tanto quanto receber de volta a saúde. E eu fico me lamentando de por que eu fui ceder em tal e tal coisa, eu comi tal coisa, ou passei frio, ou alguma coisa aconteceu que eu fiquei doente. Isso é
é uma lamentação por algo tão simples, uma questão de doença passageira. Mas e se fosse algo mais permanente, algo mais sério? E se fosse você perder sua liberdade civil? Nem estou falando da religiosa ainda, apenas a civil. Como que você ia reagir? Se você fosse encarcerado por um motivo que você não merecia, seria algo bem sério. E tem gente que passa anos preso e depois é liberto porque descobriram que a pessoa não era culpada. Mas isso ainda é menos pior do que você perder a liberdade religiosa. Isso é, de você poder adorar a Deus do jeito que a sua consciência te manda. De você poder exercer culto religioso, seguir o que Deus diz para você fazer, sem outros te punirem, sem outros te forçarem, sem outros te torturarem, matarem, por você não fazer o que eles querem. Então, liberdade religiosa é algo valiosíssimo. Vamos pensar no Império Romano. Como que era naquela época? As pessoas tinham liberdade religiosa? Você acha que sim? A resposta é depende quando. No início do Império Romano, não havia liberdade religiosa. Quando nosso mestre, o Senhor Jesus, veio a essa terra e andou entre nós, ele deu liberdade para o povo. Ele é o autor da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas os homens não entenderam isso, então eles tentaram forçar as pessoas a seguirem o que eles queriam. Puseram um jugo sobre as pessoas, um jugo que Deus não havia posto. Isso foi lá na época, no começo da igreja, quando os judaizantes vinham e tentavam fazer com que as pessoas guardassem os costumes judaicos, festas e outras coisas judaicas. E eles impunham isso sobre os conversos. No livro de Atos, nós vemos que isso foi rejeitado e não se devia fazer essas observações ou essas guardas de rituais judaicos impostos aos cristãos. Isso não devia acontecer. Mas o tempo foi passando e o poder romano começou a ver que o cristianismo era algo sólido, algo que estava chegando para ficar. Então o Império Romano inteiro se colocou contra o cristianismo. E ele começou a matar em toda parte os cristãos. Eles eram arrastados ao Coliseu, às centenas, aos milhares, e eram mortos por feras, leões, por gladiadores, eram amarrados, partidos no meio com cavalos, eram vestidos com peles de animais selvagens e os cães devoravam. Então, esses cristãos, eles sabiam que cristianismo era tão digno que valia a pena até morrer por isso. E foi assim durante muito tempo no Império Romano. Aqui no mapa nós vemos a maior extensão do Império Romano. Vocês veem que ele vai desde do extremo oeste, ali em Portugal, até o extremo leste, chegando no Golfo Pérsico. Isso foi durante o reino do imperador Trajano. Foi a maior extensão que o Império Romano atingiu. E nesse império houve uma grande perseguição contra os cristãos, não necessariamente durante o reino de Trajano, mas durante o domínio dos imperadores. No imperador, o Estado se fundia. Somente ele representava a divindade do Estado romano. Então os romanos criam que o Estado era divino. Os deuses romanos eram subordinados ao Estado. A recusa dos cristãos em reconhecer no imperador aquela divindade ou em respeitá-la de qualquer forma era considerada desrespeito ao Estado. Então eles falavam, por que você não adora a imagem do imperador? E o cristão falava, eu não posso adorar. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus, não devemos nos prostrar perante imagens de escultura. E os romanos olhavam para isso como um desrespeito ao Estado. E eles então executavam ou torturavam os cristãos que não estavam respeitando o Estado. Essa recusa deles, então, era vista como estando a solapar a autoridade do governo.
Marco Aurélio, Décio, Valério, Diocleciano queriam apenas proteger o Estado. Eles pensavam, esses cristãos estão atacando os fundamentos da sociedade e eles precisam se subordinar ao Estado. Diocleciano disse assim: nenhuma nova religião deve presumir ter o direito de censurar a antiga, pois é o maior dos crimes subverter o que já foi estabelecido por nossos ancestrais e que tem supremacia no Estado. Galério disse assim: nós primeiro determinamos restaurar todas as coisas de acordo com as leis antigas e as instituições públicas dos romanos. E para fazer provisão para isso, que também os cristãos que deixaram a religião de seus pais retornem novamente a um bom propósito e resolução. Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, falam das 7 igrejas. Fala das 7 igrejas. Ali nós temos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses representam períodos na história cristã, desde Cristo até o fim dos tempos. Nós nos encontramos nessa última igreja, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Para a segunda igreja, a igreja de Esmirna, Cristo mandou uma mensagem especial. Se você ler o verso aqui, Apocalipse 2, verso 10, diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa tribulação de 10 dias representa uma tribulação de 10 dias proféticos, que quer dizer 10 anos. Cada dia profético vale 1 ano. Você pode ver isso em outros textos da Bíblia, Números 14 e Ezequiel 4, versos 6 ou 7, dependendo da versão. Ambos lugares falam que um dia profético ou um dia, cada dia representando 1 ano. Então, 10 dias proféticos seriam 10 anos literais, e essa perseguição aconteceu nos dias do imperador Diocleciano. Foi a pior perseguição aos cristãos durante a época do Império Romano. Ela foi instigada por Galério, mas ela ficou conhecida como sendo feita por Diocleciano. Durou do ano 303 a 313, e esse decreto feito no dia 23 de fevereiro de 303 dizia, ou ordenava, destruir igrejas e queimar as escrituras sagradas, confiscar as propriedades da igreja, proibir os cristãos de empreender ações legais coletivas, entre outras coisas. Então vocês veem que ela era mirada contra os cristãos, mostrando que no Império Romano não havia liberdade religiosa. Pelo menos até aqui. A perseguição foi cruel, terrível, mas o principal instigador da perseguição, chamado Galério, ficou doente. E ele ficou doente de uma terrível doença no ventre. Então, em 311, esse mesmo instigador da perseguição proclamou um edito chamado Edito de Tolerância. Nele se concedia uma indulgência aos cristãos, pela qual se esperava que eles orassem ao seu Deus em favor do imperador, que estava doente. Mas as propriedades dos cristãos não tinham sido devolvidas ainda. Ela só foi encerrada no ano 313 com o Edito de Milão, que foi promulgado por Constantino e Licínio em fevereiro-março do ano 313, e ele foi postado na Nicomédia em 13 de junho de 313. Então, o Edito de Milão foi a primeira lei no Império Romano dando liberdade religiosa. Ele não ordenava que você ia adorar agora só o Deus dos cristãos. Ele dizia assim: todos, inclusive os cristãos, podem adorar quem eles quiserem. Eles têm liberdade para isso. E o edito é mais ou menos assim: nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade,
O culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Que bênção! Finalmente, o povo tinha recebido liberdade religiosa. Que dom precioso! Mas, infelizmente, a história não parou assim. Desde a época de Paulo, ele já havia alertado que havia um perigo chegando. Irmãos, a gente está falando de um perigo sério, terrível, algo extremamente mau. Não é algo simples, não é uma coisinha passageira, algo que duraria séculos e milênio. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4, está escrito assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Os cristãos estavam esperando que Jesus já fosse voltar. Paulo disse assim: não pense que isso vai acontecer imediatamente agora. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso, a vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Assentar-se no santuário de Deus, tentando parecer Deus, quem será que faz isso? Existe alguém que faz isso? Vocês podem ver essa imagem aqui. Tem alguém assentado entre os querubins, num grande trono branco. Irmãos, existe um poder nessa terra que Deus, na Bíblia, descreveu em claras palavras, dando características explícitas. E esse poder tem estado a perseguir o povo de Deus por mais de 1000 anos. A perseguição, por vezes, amainou, por vezes ela se intensificou, mas esse poder reivindica para si mesmo infalibilidade. Isso quer dizer, ele não falha. E se ele não falha, tudo o que ele fez está certo. Mais sobre isso depois. Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda que somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Nos dias do apóstolo Paulo, os irmãos tessalonicenses estavam trabalhando com a impressão errônea de que o Senhor voltaria em seus dias. E Paulo escreveu para corrigir essa falsa impressão, declarando quais eventos deveriam acontecer antes de que o advento pudesse ocorrer. O homem do pecado deveria se levantar e fazer sua obra de exaltação e blasfêmia antes que os irmãos pudessem esperar a vinda de Cristo. Nós mostramos um quadro que dizia assim: o mistério da iniquidade. Existe um outro mistério na Bíblia. A Bíblia diz, ou fala sobre o mistério da piedade. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habitando em nós. O mistério da piedade, o mistério divino que estava escondido das eras e das gerações e foi revelado. Como que Deus se manifesta na carne? O Filho de Deus veio do céu para habitar em carne humana e mostrar em carne humana que a lei de Deus pode ser obedecida.
Satanás tinha desafiado a Deus, tinha dito, é impossível guardar a lei de Deus. O homem não pode guardar a lei de Deus. Cristo veio e desprova todos os argumentos de Satanás. E ele vence, e ele mostra que a lei de Deus é santa, justa e boa. E ela permanece para sempre. Só que o homem do pecado deveria se levantar e atacar a lei de Deus e continuar a obra que Satanás tinha feito no céu, de lançar dúvida sobre a integridade da lei de Deus, a justiça da lei de Deus. Ou ela é falível ou ela é infalível. Esse poder, o mistério da iniquidade, ele clama ou reclama infalibilidade para si. Mas só há um que é infalível, que é Deus. Então, esses dois mistérios, eles devem... Um vai vencer o outro. O mistério da piedade vai vencer o mistério da iniquidade. Mas, mesmo assim, o mistério da iniquidade surge e ele vai fazer, então, uma obra desde da época do apóstolo Paulo até ao fim. Esse mistério da iniquidade, ele só é destruído por ocasião da vinda de Cristo. Então, esse grande evento, a vinda de Cristo, deveria ser precedida por uma apostasia. Seria revelada uma forma do anticristo, e o fermento da apostasia deveria operar com poder crescente até o fim dos tempos. Há alguém apontado na profecia como o homem do pecado. Ele é o representante de Satanás. Irmão, vocês estão vendo qual é o conceito que Deus tem sobre o papado? Aceitando as sugestões de Satanás a respeito da lei de Deus, que é tão imutável quanto o seu trono, este homem do pecado vem e representa para o mundo que ele mudou essa lei. O papado diz que ele mudou a lei de Deus. E que o primeiro dia da semana, em vez do sétimo, é agora o sábado. Professando infalibilidade, ele reivindica o direito de mudar a lei de Deus para servir a seus próprios propósitos. Ao fazer isso, ele se exalta acima de Deus e deixa o mundo inferir que Deus é falível. Ou seja, se esse poder é infalível, e ele diz, a lei de Deus precisa ser mudada e eu posso mudar a lei de Deus, então Deus é falível. E Deus errou e esse poder vem para corrigir. Como que o papado mudou a lei de Deus? Abra a Bíblia. Êxodo capítulo 20, qualquer Bíblia. Não precisa ser uma Bíblia protestante, pode ser uma Bíblia católica. Abra a Bíblia e leia os 10 mandamentos, não no catecismo, mas do jeito que Deus deu em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Você vai ver ali 10 mandamentos. O papado conseguiu mudar a lei de Deus, mas manter o mesmo número, 10. Para fazer isso, ele teve que fazer algumas adaptações na lei de Deus. Em primeiro lugar, o mandamento que diz não farás imagem de escultura foi removido do catecismo. Por quê? Porque o papado é repleto de imagens de escultura. E a reverência que muitas pessoas prestam a essas imagens chega a ser adoração. E retirando o mandamento de número 2, o terceiro mandamento, que dizia não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, teve que virar mandamento 2. O quarto mandamento, que dizia lembra-te do dia de sábado para santificar, teve que virar mandamento 3. Mas aqui há uma outra alteração. Em vez de dizer lembra-te do dia de sábado para santificar, como Deus tinha dito, ali diz guardar domingos e festas. Nesse ponto, o papado tentou dar a maior paulada sobre a lei de Deus, sobre a autoridade divina. O mandamento do sábado é o único que mostra o nome de quem é que está dando os mandamentos. É o único mandamento que traz o nome dele, o Senhor, Jeová ou Yahvé.
o papado remove esse mandamento e coloca guardar domingos e festas. E todos os mandamentos são mudados agora em um número, porque eles têm que suprir o número 2. Então isso faz com que só hajam 9 mandamentos. Você tinha 10, tira o 2, tira o segundo, sobram 9. Então o 10º mandamento da lei de Deus foi dividido em 2 para manter o mesmo número de 10. Então o 10º mandamento no catecismo, o 9º e o 10º, são o que era o 10º mandamento na lei de Deus. Irmãos, quem tem direito de fazer isso? Infelizmente, tem gente que acha que homens falíveis, pecadores e que vão virar pó têm direito de mudar a lei de Deus. Eles vão ter que responder por isso perante o grande trono branco. Não aquele troninho que a gente viu, mas o verdadeiro trono, o trono do Deus eterno. E o que eles vão dizer quando eles tiverem que comparecer perante o Rei do universo para responder pelos atos que eles fizeram? Não só de tentar mudar a lei de Deus, mas mesmo de matar e torturar aqueles que se opunham a tamanha blasfêmia. Mas Cristo declarou que nenhum jota ou tio da lei falharia, até que o céu e a terra passassem. A própria obra que ele veio fazer foi exaltar a lei e mostrar aos mundos criados e ao céu que Deus é justo e que sua lei não precisa ser mudada. Mas aqui está o homem que é o braço direito de Satanás, pronto para continuar a obra que Satanás iniciou no céu, a de tentar corrigir a lei de Deus. E o mundo cristão tem sancionado seus esforços ao adotar esse filho do papado, a instituição dominical. Eles o têm nutrido e continuarão a nutri-lo até que o protestantismo dê a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação de Deus. E é então que Deus fará uma obra estranha na terra. Ele suportou por muito tempo a perversidade da raça. Ele tentou ganhá-los para si mesmo, mas chegará o tempo em que eles terão enchido a medida da iniquidade deles. E é então que Deus há de operar. Este tempo está quase alcançado. Deus mantém um registro com as nações. Os algarismos estão crescendo contra elas nos livros do céu. E quando se tornar uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será punida, então sua taça estará cheia. Os protestantes hoje insistem em que a ressurreição de Cristo no domingo fê-lo o sábado cristão. Não existe, porém, evidência escriturística para isso. Nenhuma honra semelhante foi conferida ao dia por Cristo ou seus apóstolos. A observância do domingo como instituição cristã teve origem no mistério da injustiça, ou mistério da iniquidade, que já no tempo de Paulo começara a sua obra. Onde e quando adotou o Senhor este filho do papado? O domingo, como dia de guarda, é uma instituição papal. Vergonha para os protestantes que guardam esse dia. Eles deveriam, como verdadeiros protestantes, voltar à sua regra de fé, a Bíblia e somente a Bíblia. Mas eles estão seguindo algo que o papado estabeleceu, estão adotando um filho que o papado gerou e vão se unir ao papado por fim, para perseguir aqueles que não se unem nessa apostasia terrível. Como que nós sabemos que o domingo é um filho do papado? O domingo sempre existiu, é isso? Não. O primeiro dia da semana sempre existiu. O nome domingo significa dia do Senhor. Mas quem que deu esse nome para esse dia? Infelizmente, nós temos que voltar a Roma e ver que foi ali que esse dia foi dado. Esse nome foi dado. Quando o papado exerceu suas arrogantes pretensões em favor do domingo? Vamos ver um pouquinho da história agora. Mesmo após a ressurreição de Cristo, a Páscoa era celebrada no dia... Que dia? O dia que Deus tinha estabelecido.
dia 14 do mês de Nissan, que era o primeiro mês judaico. Mesmo após a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, os cristãos continuavam guardando a Páscoa, celebrando Cristo agora, o verdadeiro Cordeiro Pascal que havia sido sacrificado por nós, mas eles celebravam no dia que Deus tinha estabelecido, dia 14 de Nissan. Como o dia 14 de Nissan podia cair em qualquer dia da semana, o dia da celebração variava. Podia cair na segunda, na quinta, no sábado, domingo, na terça. O bispo de Roma, Vítor I, a fim de honrar o domingo, declarou que a Páscoa deveria ser celebrada sempre no domingo e enviou uma carta a Polícrates de Éfeso, ordenando que isso fosse obedecido. Polícrates citou uma lista de pessoas que observavam a Páscoa no dia 14 e disse: todos estes observavam o 14º dia da Páscoa judaica, de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. Aí ele disse por fim, e é uma frase que nós devemos lembrar: nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Vítor, o Papa, Vítor I, respondeu trovejando. E ele excomungou não apenas Polícrates, mas todas as paróquias da Ásia Menor. Não me obedeceram? Toma aqui. E fez tudo o que ele conseguia fazer, que o máximo que eles conseguiam fazer era excomungar na época. Eles não tinham ainda o poder de exércitos, que posteriormente eles tiveram e usaram bastante, mas ele fez tudo o que ele conseguia fazer contra o que não obedeceu a ele, rejeitando a exaltação do domingo. Até mesmo Irineu, que é um dos pais da igreja, repreendeu Vítor por isso. E posteriormente ele teve que voltar atrás nessa excomunhão. Já no ano 325, o Papa Silvestre declarou o domingo como dia do Senhor, logo após o Concílio de Nicéia. Vários católicos, várias pessoas já chamavam o domingo de dia do Senhor, mas ele não tinha sido proclamado assim oficialmente pelo papado, pelo bispo de Roma. Mas no ano 325, sim, ele oficialmente proclamou esse dia como dia do Senhor. No livro História do Sábado, de Andrews, tem essa citação: Silvestre, mediante sua autoridade apostólica, mudou o nome do dia, conferindo-lhe o imponente título de Dia do Senhor. Eu podia dizer impotente também. O dia chamava qualquer outra coisa. Quando Constantino fez a sua lei dominical, primeira lei dominical, ele chamou assim, Dies Solis, dia do sol. Ele não chamou de dia do Senhor. Mas Silvestre vai dar o nome de dia do Senhor, dies dominicus, ou seja, domingo. Foi a partir daí que esse dia recebeu esse nome oficialmente e passou então a ser um filho do papado, oficialmente. Então nós já vimos que o domingo foi originado pelo papado, a adoração dominical oficial, o título do domingo oficial foi originado pelo papado. E agora nós vamos ver como que houve essa união de igreja e Estado, a qual a Bíblia já nos informou que aconteceria, que é esse adultério espiritual da grande prostituta. Como que a grande prostituta se uniu com os reis da terra e traiu a Cristo, traiu o Mestre. A união de igreja e Estado ocorreu entre os anos 311 e 313 depois de Cristo, tá? Jesus tinha separado igreja e Estado. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não disse: dai a Deus por meio de César o que é de Deus. Ele separou as duas coisas. E ele também disse: o meu reino não é deste mundo. Se Cristo separou igreja e Estado, a igreja jamais deveria buscar uma união com o Estado. Mas infelizmente a Bíblia nos diz que isso iria acontecer. Apocalipse 17, versos 1 a 4, eu vou apenas citar alguns pequenos trechos.
o anjo diz para João: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Então ele foi transportado ao deserto, e ele viu uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Como que a mulher estava vestida? Ela achava-se vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Outra Bíblia fala mistério apenas, não um mistério. Ou seja, mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa mulher estava embriagada. E a embriaguez dela era com sangue. Ela estava embriagada com o sangue dos santos. Irmãos, existe um poder, o mistério da iniquidade. O próprio nome diz aqui, mistério. Esse mistério estava embriagado com o sangue dos santos. E nós vamos ver, com o passar do tempo aqui na palestra, como que isso foi acontecendo. A infidelidade da igreja para com Cristo, permitindo que sua confiança e afeição dele se desviem, e consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, é comparada com a violação dos votos conjugal. A mulher de Apocalipse 17 é descrita como estando vestida de púrpura e escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Diz o profeta: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Declara ainda ser Babilônia a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. Então aqui claramente é identificado a pessoa ou o sistema que é responsável por essa perseguição. Babilônia é também acusada do pecado de relação ilícita com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e a aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta, e Roma, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. Como que Roma procurou o apoio dos poderes mundanos? No ano 311, o Papa Melquíades enviou cartas a uma delegação de bispos a Constantino, que estava na Gália. Ao buscar o favor e honras imperiais, fazendo aliança com o poder do Estado, a Igreja Papal estava fornicando contra Cristo. Então você tem aí a Gália, né, que corresponde a grande parte da França hoje. Você tem um pontinho vermelho ali onde Constantino estava. E Melquíades, bispo de Roma, envia uma carta e envia uma delegação de bispos. E eles vão até o Constantino. Eles pedem a ajuda dele e Constantino aceita o trato, a aliança que ele faz com Melquíades, que Melquíades pediu, e Constantino então marcha suas legiões, dá para ver aqui, as legiões marchando através dos Alpes. Eles cruzam os Alpes e ele vem e ataca o imperador Magêncio, que era o imperador na cidade de Roma. Nessa hora havia 6 imperadores em Roma, no Império. Eles atacam o Magêncio ali na ponte Milvia, e com o rio Tibre passando por baixo da ponte. O Magêncio tinha enfraquecido a ponte, até quem sabe alguns dizem quebrado a ponte. Eles tinham feito uma ponte secundária para caso ele precisasse voltar para Roma. E no meio do retorno, a ponte que ele fez não aguentou, ele cai na água e ele afunda com toda a sua armadura, tudo. E os bispos, que já estavam saudando Constantino como o novo Moisés,
Então disseram que Magêncio era o faraó. E ele estava sendo afogado, perecendo no meio do mar. Quando Constantino então deu um grande banquete aos bispos, eles disseram que aquilo era a ceia de Deus, a ceia que vai ser celebrada, ou que seria celebrada, que João disse que seria celebrada. Então vocês veem que os bispos estavam se unindo com o poder estatal, pagando tributos e honras, né? Não tributos em dinheiro, mas honrarias ao poder estatal, e Constantino não ficou atrás, não. Ele honrou os bispos com tudo o que ele podia. Ele deu banquetes para eles, ele fez eles serem servidos na maior honra possível. Ele não, no Concílio de Nicéia, ele esperou todos os bispos sentarem para ele poder sentar depois. Então foi algo assim que ele estava bajulando a essas pessoas. E eles o estavam bajulando e trocando esses tapinhas na costa, né, e honras. E a Igreja Papal se uniu ao poder imperial, buscando honras imperiais. E ela colheu bastante resultados e, entre aspas, benefícios dessa aliança mundana. O problema é que Constantino não favoreceu apenas o cristianismo. Ele favoreceu uma parte do cristianismo, que era o Partido Católico. Não deixem ninguém enganar vocês dizendo que a Igreja Católica, o Partido Católico, o sistema católico, é o cristianismo antigo. Ele sim é antigo, mas ele não é o cristianismo antigo. Haviam vários partidos cristãos e Constantino abraçou o Partido Católico. Por isso que o catolicismo ganhou ascendência e o império, posteriormente, passou a ser católico. A primeira lei dominical aconteceu no ano 321 depois de Cristo. Ela foi promulgada pelo próprio Constantino. E ele diz assim: que todos os juízes e moradores das cidades e os trabalhadores de todos os ofícios descansem no venerável dia do sol, mas que os habitantes dos campos, sem qualquer restrição e em plena liberdade, cuidem do trabalho da agricultura, pois com frequência acontece que de nenhum outro dia ser tão apropriado para semear milho e plantar vinhas, para que não aconteça de deixarem passar o momento crítico e perderem os produtos concedidos pelo céu. Promulgado no 7º dia de março, Crispo e Constantino sendo cônsules ambos pela segunda vez. Esse foi no ano 321. No ano 325, Constantino então preside o Concílio de Nicéia. Duas coisas foram determinadas especialmente, tá? Duas coisas foram determinadas nesse concílio. Primeiro, que o filho veio do pai em vez de ter sido criado, então eles rejeitaram a doutrina de Ário, de Alexandria. E segundo ponto, que a Páscoa deveria ser celebrada sempre no domingo, em oposição à celebração bíblica do dia 14 do mês de Nissan. Então, nesse concílio, com o Papa Silvestre sendo o Papa atual, né, e Constantino presidindo o concílio, foi determinado que o que Vítor I tinha dito, que a Páscoa seria celebrada no domingo, fosse agora lei. O problema é que Constantino se tornou partidário do catolicismo. Ele não abraçou o cristianismo, ele abraçou o catolicismo. E em 380 houve o Edito de Tessalônica, em que o cristianismo se torna a religião do Império Romano. Teodósio I fez esse decreto, esse edito, e diz assim: ordenamos aos seguidores desta lei que adotem o nome de cristãos? Não, de cristãos católicos. Veja bem, esse partido foi o único favorecido pelo Império, porque ele abraçou o sistema civil. Ele fez uma aliança com o sistema civil. E o sistema civil passou a defender a igreja, mas ele escolheu a igreja católica. É ela que se prostituiu com os reis da terra e fez alianças com os reis da terra. Então o papado estava ganhando poder cada vez mais. A Bíblia descreve o papado com várias características, tá? Então você tem o chifre pequeno em Daniel capítulo 7, você tem a mulher, a prostituta, em Apocalipse capítulo 17. Você tem
a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, e outros lugares também. Tá? 2 Tessalonicenses, falando do homem do pecado. Então, essas várias características, elas se encontram e são identificáveis nesse único poder, só há um poder na Terra, em que todas essas características se concentram, e é o poder papal. Então, o chifre pequeno de Daniel 7 iria arrancar 3 dos 10 chifres, perseguiria e mataria os santos do Altíssimo, teria uma boca que proferia blasfêmias, tinha olhos, e nessa época que nós vamos olhar aqui, ele já tinha arrancado 2 chifres, faltava o terceiro, ele já tinha arrancado os érulos e os vândalos, e faltaria arrancar os ostrogodos. A gente já volta aqui. Vamos ver essa questão da boca que profere blasfêmias. O que é blasfêmia? A própria Bíblia nos diz, em Marcos 2,7 e João 10,33, o que é blasfêmia. Perdoar pecados, ou dizer que um homem pode perdoar pecados, e dizer ser Deus. Vocês acham que o papado se encaixa nessa característica? Papa Leão XIII diz assim: nós mantemos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Chega até a doer o ouvido. A citação está embaixo, você pode olhar depois. Outra blasfêmia. O Papa é não somente o representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo escondido sob o véu carnal. Eu apelo a você também, se você for católico, abra sua mente, veja com a palavra de Deus se isso é certo. Não siga apenas tradições. Jesus repreendeu os que seguiam apenas as tradições. O que Jesus citava eram as Escrituras. Vá para as Escrituras. Pegue a Bíblia. Você pode ler na própria Bíblia católica. Vai estar escrito desse jeito. Tá? É que é blasfêmia você dizer que você tem poder de perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Ou você dizer que você é Deus. E a gente vai ver mais algumas aqui. O sacerdote verdadeiramente perdoa os pecados ou ele somente declara que eles são remetidos? Ou seja, Deus perdoa, então eu estou declarando que não tem mais porque Deus já perdoa. Qual será que é? Será que o sacerdote fala assim, eu te perdoo? Você está perdoado porque eu falei? Ou ele simplesmente diz que já foi perdoado? A resposta no próprio catecismo diz assim: o sacerdote real e verdadeiramente perdoa os pecados em virtude do poder dado a ele por Cristo. Você consegue ver como isso é blasfemo? Que blasfêmia absurda. Aí você fala, mas isso era lá no passado, hoje não deve ter mais isso. Vocês lembram do Papa João Paulo II? Faz algum tempo que ele morreu, eu sei. Foi 2005, né? Mas, veja bem, o próprio livro da biografia de João Paulo II. Ele mesmo escreveu o livro. O capítulo O Papa, um escândalo e um mistério foi uma introdução, parece que é um jornalista que escreveu a respeito do Papa. É a introdução do livro. E aí o Papa escreve o restante. Mas o Papa sabe o que está escrito ali. Olha o que diz ali. Confrontada com o Papa, a pessoa precisa fazer uma escolha. O líder da Igreja Católica é definido pela fé como o vigário de Jesus Cristo e é aceito como tal pelos crentes. O Papa é considerado o homem sobre a terra que representa o Filho de Deus, que toma o lugar da segunda pessoa do Deus onipotente da Trindade. Se isso não choca você, quem sabe você já conhece essa citação. Mas para mim é chocante mesmo assim. Como que um ser falível, pecador, miserável, que carece da graça de Cristo, vai representar ou tomar o lugar de Cristo? Eu não falo isso de modo desrespeitoso para com o Papa, porque ele, eu e você que está assistindo, todos carecemos da graça de Cristo. Precisamos do sangue de Cristo sobre nós para nos limpar dos nossos pecados. Todos somos pecadores, falíveis. E se não fosse por Cristo, seríamos perdidos. Que pretensão blasfema é alguém se achar
que pode tomar o lugar de Cristo. É um absurdo que não dá nem para medir, não há um critério para medir isso. Então, nesses textos bíblicos, como eu já mencionei, Daniel 7, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, há várias características descrevendo o papado. Em Daniel 7 diz por quanto tempo o papado iria dominar. E está escrito, os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Apocalipse 13, verso 5, diz que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, a gente já viu que é 3 tempos e meio, 42 meses e agora o último período. Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esses períodos são representando um mesmo período histórico. 3 tempos e meio, 42 meses e 1260 dias. Todos eles vão dar um total de 1260 anos. Em Apocalipse 13, nós temos 2 bestas. Uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Se você olhar esse período de 1260 anos na linha de tempo profética, você vai ver que começa no ano 538 e termina no ano 1798. Esse é o período que o papado teria sua supremacia, ele iria dominar durante esse tempo. Como começou, então, no ano 538 a supremacia papal? E como termina no ano 1798 a supremacia papal? Nós vamos ver isso imediatamente, ou a seguir. Os ostrogodos era o terceiro chifre que faltava cair. A Bíblia diz que o chifre pequeno iria derrubar 3 chifres dos 10 chifres que haviam. Já havia derrubado os érulos, os vândalos e agora faltava os ostrogodos. Os ostrogodos criam em liberdade religiosa. Por exemplo, Teodorico, que era o rei dos ostrogodos, ele não se mesclava com as eleições do bispo de Roma. Ele mantinha a ordem durante as eleições. E quando, mesmo entre os católicos, havia briga para escolher um ou outro bispo, ele se recusava a decidir qual seria o bispo. Apesar de ser ariano, os arianos tinham sido perseguidos pelos católicos, apesar dele mesmo ser ariano, ele desafiou os católicos a citarem um único caso em que ele tivesse perseguido católicos. Ou seja, ele não perseguia os que eram de fé diferente da dele. Ele defendia a separação de igreja e Estado, não permitia que os clérigos tomassem parte nas decisões do Estado, ou seja, ele falava, bispos, fiquem aí, decisão do Estado é com o poder do Estado. E ele fazia com que os clérigos fossem julgados no tribunal civil. E isso deixava o papado muito bravo, como sempre deixou. Eles sempre querem que os que fazem o mal entre eles sejam julgados pelo tribunal eclesiástico. Que aí fala, faça penitência, reze o Pai Nosso, faça alguma coisa, e aí a pessoa é livre. Ao passo que, se a pessoa cometeu crimes, incesto, homicídio, sei lá, diversas outras coisas, ela devia ser julgada pelo tribunal civil, é óbvio. Mas eles nunca queriam isso. Eles queriam que fosse julgado apenas pelo tribunal eclesiástico. Então, esse poder, os ostrogodos tinham que ser removidos do caminho para o papado poder assumir pleno e total supremacia. Então eles enviam, ou eles trabalham com o imperador do leste, e o imperador envia Belisário, que faz primeiro a campanha vandílica, né? Ele destrói os vândalos, e aí ele vem no ano 537 para Roma, e ele entra em Roma, ele consegue entrar sem oposição dos ostrogodos, e aí os ostrogodos vêm e cercam a cidade, e nesse cerco eles perecem. Mais de 1 milhão de ostrogodos perecem no cerco de Roma. Eles não conseguiram tomar a cidade. E Belisário conseguiu se defender muito bem. E, por fim, eles debandam, mal tendo a capacidade de manter-se como um povo. Então, a partir dali, tem início os 1260 anos de supremacia papal. Nós estamos, então, nesse período inicial aqui, ano 538.
Durante esses 1260 anos, o papado iria dominar, iria fazer muito do que ele gostaria de fazer com os opositores, até esse poder ser quebrado. O caminho estava então aberto para a supremacia papal. O que aconteceu com o povo de Deus durante a supremacia papal? Olha o que a Bíblia diz. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 anos. A mulher teve que se esconder. Onde que ela foi se esconder? Dentre os perseguidos pelo papado estavam os valdenses, os albigenses, os huguenotes, os paulicianos, petrobrucianos, henricianos. Esses todos estavam sendo perseguidos pela fé deles. A igreja papal perseguia os que ousavam discordar dela. Eu vou tentar avançar diretamente para os pontos mais marcantes para poder dar tempo de terminar a tempo e poder encaixar tudo nessas 3 palestras. Como eram os hereges, aqueles que a igreja papal perseguia? Será que eram homens maus, terríveis, pessoas ruins, maus cidadãos? Ou será que eram bons cidadãos, fiéis, obedientes, trabalhadores? Veja bem, dos albigenses ou cátaros, São Bernardo Gui, que foi o principal pregador de uma das principais cruzadas contra eles, diz assim, e ó, o que ele estava tentando fazer aqui? Ele estava tentando contar para o povo como eram os hereges. Ele estava tentando falar assim, ó, vocês vão identificar os hereges pelo seguinte, são essas as características deles. E ele disse assim, se você os interrogar, nada pode ser mais cristão. Quanto à conversa, nada pode ser menos repreensível. E o que eles falam, eles provam por atos. Quanto à moral do herege, ele não engana ninguém, ele não oprime ninguém, ele não agride ninguém. Suas bochechas estão pálidas de jejum, ele não come o pão da preguiça. Suas mãos trabalham para seu sustento. Que coisa impressionante. O herege, na verdade, era uma pessoa espetacular. Ele estava tentando mostrar quem era o herege para depois serem perseguidos. Da outra classe, os culpados de valdencianismo, um inquisidor que os conhecia bem os descreve. E olha o que ele diz dos hereges, tá? Ele está falando dos valdenses, aqueles que deviam ser perseguidos, deviam ser mortos. Ele diz assim, os hereges são reconhecíveis por seus costumes e linguagem, pois são modestos e bem regulamentados. Como é que eram os hereges? Modestos e bem regulamentados. Não se orgulham de suas vestes, que não são caras nem vis. Eles não se dedicam ao comércio para evitar mentiras, juramentos e fraudes, mas vivem de seu trabalho como mecânicos, seus professores são sapateiros. Eles não acumulam riquezas, mas se contentam com o que é necessário. Eles são castos e temperantes na comida e na bebida. Não frequentam tavernas, bailes ou outras vaidades. Eles se refreiam da ira. Eles estão sempre trabalhando. Eles ensinam e aprendem e, consequentemente, oram muito pouco. Eles devem ser conhecidos por sua modéstia e precisão de palavras, evitando a obscenidade e a difamação, e palavras vãs, e mentiras, e juramentos. Ele não estava tentando defender os hereges. Ele estava tentando descrever aqueles que deveriam ser perseguidos e queimados. Então, para que o povo entendesse quem eram eles, quem eram hereges, quem eram as pessoas ruins, ele descreveu as características dessas pessoas. Isso me deixa abismado. Como é possível alguém estar tão cego para agir dessa forma? Mas a sua ofensa principal era o seu amor e reverência pelas Escrituras e seu zelo ardente em fazer conversos. De quem eles estão falando? Dos valdenses. O inquiridor de Passau nos informa que eles tinham traduções da Bíblia inteira na língua do povo, as quais a Igreja Papal em vão procurou suprimir.
que estudavam com incrível assiduidade. Está falando dos valdenses. O inquisidor está falando dos valdenses. Ele conhecia um camponês que sabia recitar o livro de Jó palavra por palavra. Muitos deles tinham todo o Novo Testamento de cor, e por mais simples que fossem, eram disputantes perigosos. Quanto ao espírito missionário, ele fala de alguém que numa noite de inverno nadou no rio Ipe para ter a chance de converter um católico. E todos, homens e mulheres, velhos e jovens, eram incessantes no aprendizado e no ensino. Quando em desespero o cérebro embotado e destreinado quisesse desistir da tarefa de memorizar a Bíblia, eles diziam palavras de encorajamento. Aprenda uma única palavra por dia. Em um ano você saberá 300 e assim você vai ganhar no final. E agora eu quero chamar a atenção para um ponto do que Paulo disse. Ele disse assim, que Deus enviaria forte engano para que eles fossem enganados, para que fossem destruídos. E esse poder, esse homem do pecado, iria agir com todo o engano da injustiça nos que perecem. Por que Paulo diz isso? Por que seria todo o engano da injustiça nos que perecem? O verso, eu vou ler aqui para vocês, o verso diz... verso 10, tá? 2 Tessalonicenses 2, verso 10. Com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então a verdade, irmão, ela deve ser amada. Nós precisamos amar a verdade para sermos salvos. Os que não têm esse amor da verdade vão ter esse forte engano. E eu quero que você preste atenção em como chega o ponto do engano naqueles que não amaram a verdade. E está escrito aqui, ó. Na verdade, o papado tão profundamente odiou a justiça e amou a iniquidade, que fazer o mal constituía o mérito que livrava de sua condenação. Ou seja, para a pessoa ser livre da condenação papal, ela precisava fazer o mal. E o exemplo está aqui, ó. Por volta do ano 1220, um escrivão de Espira, cuja austeridade posteriormente o levou a se juntar aos franciscanos, só foi salvo de ser queimado como herege pela interposição de Conrad, posteriormente bispo de Hildesheim, porque sua pregação, a pregação desse homem aí, desse escrivão de Espira, levou certas mulheres a deixarem de lado suas vaidades de vestuário e comportarem-se com humildade. O que o povo fez então, quando ele fez isso? Ele pregou de modo que o povo começou a reformar o vestuário, serem humildes. Eles pegaram e falaram, vão queimar ele. E o único jeito dele escapar de ser queimado é porque Conrad se interpôs e não deixou queimá-lo. E quando um certo católico, Jean Teisser, foi citado por engano perante o Tribunal da Inquisição, o Tribunal da Inquisição a gente vai ver já o que é, tá? Mas citaram ele por engano, falaram, ó, esse homem aí, pode trazer ele que ele é herege. Entre as provas que ele ofereceu de que ele não era um herege, ele citou, olha o que ele disse. Eu como carne, minto, juro e sou um fiel cristão. Ou seja, não me matem, por favor. Eu não sou herege, eu não tenho as características dos hereges. Eles que não mentem, eles que não juram, eles que devem comer de modo certo. E aí, ele escapou de ser queimado. Assim, todo o poder do papado era dedicado a compelir a humanidade ao pecado. O mistério da iniquidade. E eles não só levaram as pessoas a pecar, mas eles resolveram ganhar dinheiro no pecado. Cobraram um tributo, um imposto sobre o pecado. A pessoa pecava, chegava na igreja, pagava, comprava indulgências para pecar mais. Podia ser absolvido. E não importa, algumas das indulgências eram tão
poderosas, entre aspas, que perdoava pecados futuros. Ou seja, a pessoa podia falar assim, estou planejando adulterar com a mulher do meu vizinho, então eu vou comprar essa indulgência para eu poder fazer aquilo, já estou perdoado. Estou livre. Estou planejando roubar, assassinar, mas não tem problema. Essa indulgência aqui cobre tudo isso. O imposto sobre o pecado. O papado foi culpado de estar embriagado com o sangue dos santos. Nós vamos ver agora algo que é chocante, mas aconteceu. E os que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Ou seja, eles provavelmente vão repetir a história. Por isso nós precisamos conhecer a história para evitar e aprender com os erros do passado, tá? O Papa Inocêncio III, considerado o maior de todos os papas, ele foi, de fato, o autor da Inquisição. Ela veio sob outro papa, mas ele foi quem deveria ser, de fato, considerado ou honrado, se é uma honra isso. Na verdade, é o oposto, né? Honrado com o título de autor da Inquisição. Ele proclamou cruzadas contra os turcos, só que ele também proclamou cruzadas contra o povo de Deus. Ele é o culpado do massacre dos albigenses. Os albigenses moravam no sul da França. Eles eram provavelmente semelhantes aos valdenses. E aconteceu aqui um fato antes da cruzada, e aí posteriormente veio a cruzada. Em março de 1199, o Papa Inocêncio III escreveu ao povo de Viterbo, uma cidade sob jurisdição temporal papal, ameaças contra os que recebessem os hereges. Apesar disso, em 1205, os hereges ganharam as eleições municipais e elegeram como mordomo-mor um herege que havia sido excomungado. A indignação de Inocêncio não teve limites. Ele disse: se os elementos, ou seja, os próprios átomos, conspirassem para destruí-los, sem poupar idade ou sexo, deixando sua memória uma vergonha eterna, a punição seria inadequada. Ou seja, não é suficiente. Ele ordenou que não obedecessem à autoridade municipal, a qual deveria ser deposta, que o bispo que havia sido expulso deveria ser novamente recebido e que as leis contra a heresia deveriam ser impostas. Se isso não fosse feito dentro de 15 dias, o povo das cidades e castelos vizinhos tinham ordem de pegar as armas e fazer guerra contra a cidade rebelde. Ou seja, quem não me obedecer, que seja destruído, que morra. Que arrogância, que pretensão. No início do reinado de Inocêncio III, Raimundo IV era conde de Toulouse. Os albigenses ou cátaros, albigenses também eram chamados de cátaros, tá? Estavam vivendo tranquilamente no território de Raimundo. Quando o Concílio de Montpellier, em 1195, anatematizou todos os príncipes que negligenciassem a aplicação dos cânones de Latrão contra os hereges e mercenários, Raimundo não deu atenção a eles, ao decreto. Ele tolerava os súditos hereges que viviam pacificamente e em conformidade com as leis do Estado. Para a Igreja Papal, essa situação era insuportável. Por quê? Porque ela sempre considerou a tolerância dos outros como sendo perseguição contra si mesma. Ou seja, não precisava persegui-la, mas só tolerar algum outro já era perseguição dela. Como foi então a cruzada? Um dos legados entrou em uma forte disputa religiosa com um cortesão de Raimundo, que resultou na morte do legado. Inocente aproveitou essa oportunidade para exterminar os hereges albigenses. Ele ordenou que todos os domingos os assassinos e seus instigadores, incluindo Raimundo, fossem excomungados com sinos e velas, declarando sob interdito os lugares em que eles se encontravam. Todos os vassalos de Raimundo estavam então, por ordem do Papa, liberados de sua aliança com ele,
e as terras dele deviam ser presa de qualquer católico que as pudessem tomar. Se ele pedisse perdão, o primeiro sinal de arrependimento seria o extermínio dos hereges de seu domínio. Toda a Europa foi convocada à cruzada. As tropas vieram da Alemanha, da Áustria, da França, etc. Os cruzados vieram em números nunca vistos antes, em cruzada assim. 20 mil cavaleiros, 200 mil de infantaria. Olha que números enormes. E Inocêncio abriu a cruzada com essas palavras. Avante então, valentes soldados de Cristo, vão ao encontro dos precursores do anticristo e derrubem os ministros da velha serpente. Talvez vocês tenham lutado até agora pela glória transitória. Lutem agora pela glória eterna. Vocês lutaram pelo mundo. Lutem agora por Deus. Não os exortamos a realizar este grande serviço a Deus por qualquer recompensa terrena, mas para o reino de Cristo que mais confiadamente prometemos a vocês. Os cruzados vieram. Arnaud Amalric era o legado papal. Isso aconteceu no ano 1209. A cidade de Béziers fica ao sul da França. Era uma das cidades dos albigenses. Os cruzados cercaram a cidade e católicos e protestantes que estavam dentro da cidade, dentro de Béziers, se prepararam para a defesa. Eles viram um exército enorme chegando. Os cruzados então chegaram e ofereceram a paz se a cidade entregasse certos indivíduos cujos nomes estavam numa lista. A resposta foi totalmente negativa de ambos os grupos, tanto católicos quanto protestantes. Os dois de dentro da cidade falaram: não vamos entregar ninguém. Eles estavam unidos sob laços de fraternidade e eles não iam entregar uns aos outros. Enfuriados, os cruzados atacaram a cidade. E agora nós vamos ver o que é, de fato, esse espírito papal. Eles conseguiram derrubar os muros da cidade. E quando eles perguntaram para Arnaud se os católicos que estavam dentro da cidade deveriam ser poupados, ele respondeu: matem todos, pois Deus saberá quem é seu. Não precisa poupar os católicos, não. Pode matar todo mundo. Crianças, idosos, mulheres, velhos, adultos, homens, todos devem morrer. E aí quando chegar no céu, Deus vai falar: esse entra para cá, aquele vai para lá. Irmãos, esse mistério da iniquidade foi agindo cada vez mais intensamente, mais ousadamente. Nós não chegamos no pico do que o mistério fez, do que o poder papal fez. Uma das mais terríveis armas que ele começou a usar foi a Inquisição. Foi criada foi originalmente feita por Dominique, né? Domínico. No século XIII foi estabelecido o mais terrível de todos os mecanismos do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos dirigiam a mente de homens maus, enquanto invisível entre eles estava um anjo de Deus fazendo o tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações por demais horrorosas para serem desvendadas ao olhar humano. A grande Babilônia estava embriagada do sangue dos santos. Os corpos mutilados de milhões de mártires pediam vingança a Deus contra o poder apóstata. Aqui eu tenho algumas imagens, né? Isso daqui não são pessoas mesmo reais, são bonecos, mas mostram mais ou menos o que era a Inquisição. Do lado esquerdo você tem aí uma cadeira, só que ela é cheia de pontas em toda parte. E as pessoas eram sentadas aí, apertadas, empurradas. Tinha
coisas para apertá-las contra as várias partes da cadeira, pernas, tórax, braços, até elas serem totalmente penetradas por essas pontas, como se fossem espinhos. Também tem várias outras coisas que foram usadas. Existe um museu das torturas que você pode visitar. Eu não vou me demorar nisso, é só para você entender que isso realmente aconteceu. Isso não é uma história para boi dormir, não é um conto de fadas, isso é real. Isso aconteceu. E 2 países, mesmo no Novo Mundo, a América, 2 países estabeleceram a Inquisição, o Peru e o México. E isso aconteceu lá também. Nós terminamos agora a primeira parte dessa sequência de palestras. Nós estamos agora ainda na linha do tempo, ainda dentro do período dos 1260 anos, mas vamos ver algumas lições que podem ser aprendidas com a Reforma Protestante. E nós nos vemos na próxima palestra, que deverá acontecer amanhã. Nos vemos lá, se Deus quiser. E enquanto isso, você pode ir estudando mais esses pontos que nós vimos, rever a palestra e entender melhor, pedir a Deus uma compreensão do que é o mistério da iniquidade e o que é liberdade religiosa. Que Deus possa abençoar você.